Olá, cabra macho, tudo bem? Olha só, hoje aqui no podcast Homem de Verdade, estaremos recebendo o grande amigo Pastor Ricardo Battarzi. Pastor Ricardo, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Homem de Verdade. Para nós é uma honra poder conhecer os cabra-macho de Goiânia, né, os homens de verdade aqui da Catedral da Família. Para mim é uma honra estar com vocês. Você deve estar aí em casa sem entender nada a respeito dessa frase de impacto cabra-macho, né? Estamos aqui gravando durante um período da nossa conferência de homens de verdade, aqui na Igreja Catedral da Família, que tem por tema Cabra Macho. E hoje vamos estar aqui conversando, batendo um papo aqui sobre a masculinidade, né? Será que os nossos homens, a nossa geração, sabem o que é ser homem à luz da Bíblia? Pastor, o que é que o senhor acha, pastor? Nós homens, como é que a gente está aqui nessa geração em relação aos princípios à luz da palavra de Deus? É que a gente percebe que o tempo passou e os homens aos poucos foram perdendo seus valores, sua identidade. Inclusive, na oportunidade, pregando aqui na conferência, eu disse que se tem o feminismo, é porque tem o machismo, que não tem nada a ver com o cabra macho. O cabra macho é um homem de verdade, um cara posicionado, que assume responsabilidade. Já o machista é aquele que não exerce a sua liderança, mas trabalha com manipulação. E essa manipulação gerou um tédio na vida das mulheres. E nenhuma mulher quer ser manipulada. Toda mulher quer ser amada, porque a Bíblia diz: marido, amai as vossas mulheres. Então a gente percebe que é um tempo de resgate, é um tempo de volta, né, onde o homem precisa se encontrar com Deus, precisa entender a sua originalidade, o seu papel, né, a autoridade que Deus confiou a ele, e o sacerdócio, né, o governo que está sobre o homem, a sua liderança, não significa oprimir uma mulher, oprimir uma família, mas conduzir com amor, com alegria, com destino. Enfim, esse assunto é tão amplo e o tempo é tão difícil. Pois é, princípios básicos do homem, né? Proteção, provisão e liderança. Tudo isso foi estabelecido por Deus ainda no Éden, né? Será que os homens de hoje, eles exercem esses três princípios? Não, porque o fato das mulheres começar a entender que elas deveriam ocupar algumas posições é justamente pela negligência do homem não ser o supridor. Obviamente que a mulher tem direito de trabalhar, a mulher tem direito de fazer sua faculdade, ela tem direito de gerenciar, de liderar, de conquistar o seu espaço. Mas a gente percebe que boa parte das mulheres, elas tiveram que ir em busca do seu espaço para ganhar o seu dinheiro, para poder suprir as suas próprias necessidades. Homens que têm dificuldade de liberar uma verba para a mulher pintar uma unha, dar uma arrumada no cabelo. Se o cara tem dificuldade achando que um cabelo fica caro para arrumar, imagina honrar com todos os compromissos dentro de casa, filho, faculdade, deixar a mulher linda, maravilhosa, um supridor. Então o homem precisa se posicionar, porque ele tem poder para viver muito melhor do que ele tem vivido. A gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito de um texto muito forte lá de Provérbios, né? Provérbios 19 e 21, que fala muito: são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente tem visto que os homens da nossa sociedade, eles têm perdido o seu propósito, né? E eu vou puxar um pouco mais aqui para a igreja. A gente tem visto a dificuldade do povo, ou melhor, dos homens em relação a ser o sacerdote da casa. O senhor pode explicar para a gente um pouco o que é ser esse sacerdote dentro do lar? Então, o que eu diria para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos ouvir de alguma forma? Eu vou completar 48 anos. Quando eu me casei, Elisé tinha 17, eu estava com 21. Hoje ela está com 43.
E aí esses dias uma moça disse assim lá na igreja: poxa, pastor, eu tô feliz, tô animado. Eu falei: mas por que essa alegria? Ah, porque eu recebi meu pagamento e, sabe, eu, poxa, paguei meu cabelo, paguei a prestação do meu carro e eu paguei a prestação do apartamento e eu sou autossuficiente e eu tô feliz e eu não preciso de macho para honrar com os meus compromissos. Aí eu falei para ela assim: quando você fala que você não precisa de macho, será que você não está fazendo uma mistura? Né? Porque eu disse para ela: a ideia do macho é a masculinidade no sentido do homem posicionado, correspondendo com as suas responsabilidades à luz da Bíblia e à expectativa da própria sociedade, de uma família e das próprias mulheres. Falei: eu acho que você está misturando com machismo, com um machista, o cara que quer controlar, quer manipular. Aí eu falei para ela: exemplo, a prestação do carro da minha esposa foi eu que paguei. Ela tem um cartão lá e comunicou aqui no meu celular que ela arrumou o cabelo, isso e aquilo. Só que ela tem a renda dela. A renda dela, ela contribui na igreja. Algumas coisas que ela quer comprar, que ela quer ter. Algumas coisas ela me ajuda. Aí eu disse para ela: bom, eu pago o carro da minha esposa, tudo isso que você está falando é eu que pago. Se você está feliz de pagar tudo isso, eu falei: imagina minha mulher como é que deve estar, de ter um cabra macho que paga tudo e ela apenas com a renda dela ajuda aqui, apoia. Igual nós fomos para tirar uma férias: ô amor, tem um dinheiro aqui, eu queria pagar uma janta para nós hoje. Olha que bacana, a esposa querendo honrar. Então as mulheres de hoje, elas precisam se deparar com um homem que dá conta do recado, né? Então eu penso que esse feminismo doido que está aí é a ausência de liderança, de paternidade, de posicionamento dos homens. A igreja também tem sofrido muito, porque hoje, e agora nós estamos vivendo um tempo um pouco difícil, porque as mulheres, elas descobriram que havia um espaço, então elas foram estudar, fazer faculdade, correr atrás. E hoje nós temos mulheres aí que a maior renda da família é delas. Eu tenho um caso lá, por exemplo, a mulher ganha 20 mil, funcionária pública, o marido ganha 3 conto. É um segurança, ele trabalha numa empresa lá na Guarita. Bom, louvado seja Deus pelo trabalho de um segurança, é a dignidade dele, é o suor. Agora, e aí para administrar um negócio desse? Mulher 20, ele 3. Aí ele me chamou lá, queria um apoio para ela poder colocar na mesa os 20, ele colocar os 3, e a partir daí, os 23, os 2 administrar junto, né? E ele falou: e ela tá meio resistente. Eu falei: mas qualquer uma ficaria resistente. Aí eu falei: você vai ter que administrar isso, mas eu quero te dar um conselho: volta a estudar, vai empreender, vai vender biscoito na esquina, gera uma segunda renda, vai para cima. Você tem que dar o grito do seu posicionamento como homem. A gente sabe que todo homem passa suas lutas, tem suas crises financeiras, dificuldade, mas os homens tá muito frouxo, né? Tá muito devagar. A gente tem um texto de Efésios no capítulo 5, que ele fala de uma dicotomia muito forte em relação a o homem ser cabeça e a mulher estar submissa, versus, né, o homem, se necessário, até mesmo se entregar, morrer em prol da esposa. Será que a sociedade hoje ela enxerga isso de uma forma que é possível colocar isso em prática? Ela até enxerga e ela até sabe da responsabilidade de um homem, mas ela não quer que isso aconteça. Por quê? Porque um homem posicionado, ele tem poder para destruir um sistema. E o sistema, ele não tem nenhum interesse de ver a família bem. E para uma família estar bem, o homem precisa estar posicionado, né? Porque é lógico que tem muitas mulheres aí que são folgadas e que gosta de ficar dormindo até tarde, depois acorda, já quer ter alguém ali para organizar o seu cafezinho, depois ir pro shopping bater perna, falar mal da vida dos outros e ir na loja comprar o que ela não precisa. Tem muitas mulheres aí que realmente elas estão
pegando caminhos errados. Mas lá no fundo, toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser cuidada, toda mulher quer ver a porta do carro sendo aberta para ela entrar, toda mulher quer ser mulher. Só que aí tem umas mulheres macho aí na vida, por quê? Porque os homens tá com o controlinho na mão, né? Não quer saber da vida, não tem responsabilidade. E a única coisa, eu não vou dizer a única, mas uma das coisas que muda a nação brasileira, muda a história de uma cidade, de um estado, de uma família, é homens posicionados. Mas não homens manipuladores para tirar o brilho das mulheres. Deixa as mulheres estudar, deixa as mulheres ganhar o espaço dela. A Bíblia vai dizer que Jesus andava com os discípulos, mas andava com mulheres andavam junto com ele, inclusive mulheres que algumas eram fazendeiras. Tinha uma tal de Susana que tinha ali uma ligação com o próprio Herodes. Essa mulher aí, ela colocava a mão no bolso ali até para comprar roupa de Jesus, a roupa que Jesus usava, né? Então a história mostra que as mulheres sempre foram bem-vindas. Até tem um texto, pastor, que é a história ali dos juízes. Então nós temos Gideão, temos Jefité, tem Sansão, e no meio daquela almarada aparece uma tarde Débora. E essa forte. Bota pra quebrar. Um dia ela decide ir pra guerra, porque ela queria defender o seu povo, e ela viu que o cara mais preparado de ir pra guerra era um tarde Baraque. Ela chamou o cara e falou: Baraque, você vai pra guerra. Nomeou o cara, delegou autoridade sobre o cara, e ela mulher, a grande juíza, a Débora, guerreira. E o cara aceitou o desafio e foi. Eu estou aqui trazendo de uma forma do meu jeito, contextualizando para os dias de hoje. No meio do caminho, pipocou, amarelou, correu e voltou. Chegou lá, olhou para Débora e falou: Débora, tô com uns negócios aqui, não tá fácil não. Sabe, talvez a mãe e a avó dava muito biscoitinho para ele na cama, né? Cuidava dele, shoppingzinho e tal, e tudo na boquinha. E aí ele disse assim: eu até vou pra guerra, com uma condição, Débora, se você for comigo, né? E a Débora foi, botou pra quebrar e vencer a guerra. Então tá cheio de Baraque nos dias de hoje, né? O Baraque tem o seu valor, guerreirão, mas tem uma hora que o Baraque pipoca, e tem homens que eles vão bem, de repente ex-pipoca. É nessa hora que a mulherada corre atrás. Eu contei agora há pouco ali na palestra que eu dei, na mensagem para os homens. Poxa, pensou o homem, a mulher dizer no zap, bem, no WhatsApp: ô bem, acabou o gás. Aí o cara fala assim para escrever: ora a Deus que ele proverá. Aí a mulher escreveu assim para ele: oro coisa nenhuma, não casei com Deus, casei com você. Ela disse: se você não pagar nenhum gás, morre que eu caso com outro. Né? Então, palmarada, seja cabra macho, resgate sua identidade, se posicione, né? Seja um homem da verdade, de verdade, e vai à luta que Deus vai te abençoar demais e você vai viver os melhores dias da sua vida. Pastor, o senhor tem uma larga experiência como pastor de igreja, já aconselhou muita gente, já acompanhou muitos homens, né, casais, né, pai de família, né, você é um pai de família. Traz pra gente aí alguns conselhos para esses homens que nos assistem. Vamos ser taxativo. Quais conselhos a gente pode trazer para essa geração, para que a gente possa conseguir mudar essa realidade dos homens que vêm perdendo cada vez mais a sua masculinidade, né? Eu diria que o meu conselho para os homens é aquilo que o apóstolo São Paulo disse para Timóteo. Olha os conselhos de Paulo a Timóteo. Não vou aqui nomear qual é mais importante do que o outro. Cada um vai conseguir montar esse quebra-cabeça. O primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo. Paulo diz assim: Timóteo, cuide de ti mesmo. Porque se você cuidar de você mesmo, você salvará tanto você como aqueles que te ouvem. Aí ele diz assim: mas cuide também da sã doutrina. Só que primeiro ele diz assim: cuide de ti mesmo. Pensa comigo, pastor. Eu pastoreio há mais de 25 anos. Hoje nós estamos numa crise que o homem, ele às vezes quer ter relação sexual com a esposa, e ele chega em casa e o cara não tem coragem de tomar um banho, passar um perfuminho,
Né? E tem uns aí que ele acha que ele é cabra macho, mas não é cabra macho. Porque o cabra macho na pós-modernidade, ele se cuida. E ele quebra alguns preconceitos. Então, por exemplo, estou olhando para o senhor aqui. Por mais que você ainda não é um cara já de uma idade lá em cima, né? Eu tô vendo você bem cuidadinho aqui, ó. Nariz, o pelinho aqui tudo aparadinho, né? Passou pelo jeito uma cerinha aí, deu uma arrumadinha no ouvido. Aí como é que a serva vai dar um beijo no cara? Os pelão, que esse negócio tudo levado às brecas, o cara não corta o cabelo. Esse dia uma irmã falou assim pra mim, pastor, ele foi lá, queria dar uns beijos em mim, mas tá difícil, o homem é um mau hálito desgramado. Aí eu chamei ele falou, mas eu escovo o dente. Eu falei, passa um fio dental, pelo menos um palitinho de dente, pelo menos um fósforo, pelo amor de Deus. Aí vai daqui, nada resolvia ele. Eu falei pra ele, eu vou pagar uma consulta, levar você pro médico. Descobriu que ele tava com um problema no estômago. Então... a famosa halitose. Ele tava com problema no estômago, quer dizer, ele perdendo uns beijos, poderoso da esposa, uma esposa bonita, por não cuidar da saúde. Então, primeiro conselho, cuida de você. Toma alguma coisinha aí, ó. Vou brincar aqui com você. Creatina com whey e uma academiazinha deixa você firme. E até na hora sexual, como diz a turma, você não fica naquela tremedeira doida. Acorda pra vida, homem. Cuida de você, cuida da tua saúde, cuida do teu sono, cuida do teu corpo, se vista melhor, se cuide. O segundo conselho que eu daria, Paulo vai dizer assim, ó: Timóteo, aviva o dom que há em ti. Então, o segundo conselho, aviva a sua espiritualidade, cuide da sã doutrina, cuide da sua vida com Deus, se volta para Deus. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, não se batizou, se converta, viva com Jesus. Homens da verdade, ele precisa ter um encontro com a verdade. Jesus é a verdade. Não é uma religião, não é uma placa denominacional. Precisamos de uma igreja, inclusive aqui a Catedral da Família em Goiânia. Qual que é o endereço, pastor? Aqui, Alameda Ricardo Paranhos, 728, Marista. Eu viajo o Brasil e até alguns países e o pastor Salmo é muito respeitado no Brasil todo e até fora do Brasil, como uma das igrejas saudáveis e sérias que temos no Brasil. Então você de Goiânia, da grande Goiânia, venha para cá fazer uma visita, venha ter uma experiência com Jesus. Então, primeiro conselho, cuida de você mesmo, sua saúde, seu físico. Segundo conselho, cuide de sua espiritualidade, cuide da sua relação com Deus, a sua fé. No futuro, ou é céu ou inferno. Com Jesus é céu. Aí você pode dizer, mas todos os caminhos levam a Deus. Leva porque um dia todo mundo estará sendo julgado. Mas o único caminho que leva você em segurança é Jesus. Terceiro conselho, e eu termino aqui, de Paulo, é assim, ó. Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, cuide da tua família. Cuide dos seus. Os seus às vezes é uma sogrinha abençoada, às vezes é a própria mãe, um presentinho, uma homenagem, uma expressão de amor. Cuide de tua família, cuide do teu casamento, namore com a tua esposa, vá assistir um bom filme com ela, né? Cuide dos teus filhos. Você que tem uma mocinha aí de 14, 15 anos, se você não for pro cinema com ela, um cabeçudo aí da cidade vai, entendeu? E aí de repente ele vai fazer o que você, pai, não faz para a tua filha. Aí você planejou ela se casar de forma decente e tal, de repente aparece grávida. Por quê? Foi o dia que você não foi no cinema com ela. Foi buscar ela na escola, não teve relação com teus filhos. Cuide de sua família, cuide de sua casa, cuide de seus filhos, cuide de você, cuide de sua saúde, cuide de sua fé. Viva os melhores dias da sua história. Deus tem um plano com você, não abra mão disso. Seja cabra macho, seja um homem da verdade, seja de Deus. Esteja firme aqui na Catedral da Família, com o pastor Salmo, equipe linda, pastor Flávio e tantos outros pastores. Venha para cá, tá ok? Deus tem um endereço aqui na cidade de Goiânia. Qual é o endereço, pastor? Alameda Ricardo Paranhos, 728, Marista. Maravilha. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Cabra macho. Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do podcast Homens de Verdade, recebendo aqui o amigo, né, pastor Ricardo Batarse, pronunciei correto? Batarse. Batarse. S-E-R-S. Correto. Batarse. Pastor, muito obrigado, viu? E volte mais vezes à nossa cidade de Goiânia, viu?
Sabe que eu já morei aqui na minha adolescência, né? Estive aqui... Amor antigo. Eu morei lá no Parque das Laranjeiras, depois eu estive aqui porque fui jogador de futebol profissional em outras oportunidades, e tô aí até torcendo aí para o Goiás ficar na Série A e o Vila Nova e o Atlético subir para a Série A. Numa dessa até o Goiânia ressuscita. Né? E o Aparecidense aparece aí pro Brasil. Que Deus abençoe Goiânia. E se eu voltasse a morar nessa cidade, eu viria congregar aqui na Catedral da Família. Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos e até o próximo.